O frio era a primeira consciência, a entidade que o recebia do sono ralo e o acompanhava até o próximo mergulho no esquecimento. Não era uma mera ausência de calor, mas uma presença ativa, faminta, que se infiltrava pelas inúmeras frestas de sua morada, um emaranhado de galhos de pinheiro e barro que parecia mais um ninho abandonado do que uma cabana. Elian sentia-o como uma criatura viva, deslizando por baixo da pele de animal gasta que lhe servia de cobertor, seus dedos invisíveis e cortantes buscando o calor profundo de seus ossos. A cada manhã, o ritual era o mesmo, um despertar lento, relutante, em que os primeiros momentos eram uma batalha silenciosa para convencer seus músculos enrijecidos a obedecer. Ao seu lado, um corpo quente e trêmulo era a única refutação à soberania do gelo. Bóreas, seu cão de pelagem espessa e cor de terra, dormia enroscado contra suas costas, um forno vivo cuja respiração ritmada era o único som constante e reconfortante em sua existência. Elian afundava os dedos no pelo do animal, absorvendo aquele calor precioso, um ato que era tanto de necessidade física quanto de comunhão silenciosa. A fome era a segunda consciência, uma dor oca e persistente que roía seu estômago, um vácuo que exigia ser preenchido. Era um mestre cruel que ditava cada pensamento, transformando o mundo exterior em um inventário de possibilidades calóricas. O amanhecer, visto pela única fresta na parede que servia de janela, não era um espetáculo de cores, mas um juiz cinzento. A luz pálida e aquosa que se derramava sobre a Serra do Silêncio apenas servia para delinear com mais clareza a desolação de seu reino. As rochas cobertas por uma fina camada de geada que brilhava como vidro quebrado, os pinheiros curvados sobre o peso de uma neve antiga, o céu de um branco doentio que prometia mais do mesmo. Ele se sentava, o corpo protestando, e o movimento enviava nuvens de sua própria respiração para o ar gélido da cabana, pequenas fantasmas de sua vitalidade se dissipando na imensidão fria. O cheiro era de resina de pinho, de terra úmida e do odor almiscarado e familiar de seu companheiro canino. Não havia propósito em seus dias além da perpetuação, um ciclo implacável de busca e consumo, de esforço e exaustão. Ele não se lembrava de uma vida diferente desta, uma sucessão de amanheceres cinzentos e noites longas e assustadoras, pontuadas apenas pela presença constante e silenciosa de Bóreas e pelo eco de uma solidão tão vasta quanto as montanhas que o aprisionavam. A perseverança era seu único ofício, uma teimosia gravada em seu DNA, um instinto que o forçava a se levantar, a enfrentar o frio e a fome e a tentar, mais uma vez, arrancar daquela terra indiferente o suficiente para ver o sol nascer no dia seguinte. A rotina era uma liturgia sagrada, cada gesto polido pela repetição até se tornar uma segunda natureza, um balé de sobrevivência executado na penumbra do amanhecer. Vestir-se era um ato de armadura, camadas de couro e lã, rígidas pelo frio e gastas pelo uso, que rangiam a cada movimento. Seus pés, envoltos em peles amarradas com tiras de couro, mal sentiam o chão congelado do lado de fora, uma bênção e uma maldição. Bóreas se espreguiçava, sacudindo a geada de seu pelo, e se postava ao seu lado, os olhos dourados fixos em seu rosto, aguardando o comando que nunca vinha em palavras, mas em um simples aceno de cabeça. A jornada até a linha de armadilhas era curta, mas perigosa. O terreno era uma armadilha em si, com placas de gelo negro escondidas sob uma fina camada de neve e raízes de árvores que pareciam garras prontas para prender um tornozelo descuidado. Elian se movia com uma economia de movimentos que beirava a graça, seu corpo magro e forte adaptado àquele ambiente hostil. Ele lia o mundo ao seu redor não com os olhos de um garoto, mas com os de um predador ancião. O estalo de um galho sob seu peso era medido e controlado. A forma como Bóreas farejava o ar informava-o sobre a presença de outros seres muito antes que pudesse vê-los ou ouvi-los. A primeira armadilha, posicionada em uma trilha de coelhos, estava vazia e intocada, suas mandíbulas de metal abertas como um bocejo de desdém. Uma pontada familiar rapidamente suprimida. A esperança era um luxo, uma fraqueza que ele não podia se permitir. A segunda, perto de um amontoado de rochas, continha apenas um tufo de pelo branco, um testemunho de uma fuga por pouco, um quase sucesso que era mais amargo do que o fracasso absoluto. Ele sentiu a bile da frustração subir por sua garganta, mas a engoliu, sua expressão permanecendo uma máscara de neutralidade impassível.
Ele a rearmou com dedos que, apesar do frio que os queimava, moviam-se com precisão mecânica, o clique do metal soando anormalmente alto no silêncio da floresta. Foi na terceira e última armadilha, escondida sob a cobertura de um arbusto espinhoso perto do riacho congelado, que a sorte ou a indiferença do destino lhe sorriu. Um pequeno pássaro da neve, suas penas de um branco imaculado agora manchadas pela única gota de sangue que escorrera de seu bico, estava preso. Elian não sentiu triunfo, apenas um alívio sombrio e pesado. Ele libertou o corpo minúsculo, ainda flexível, e o guardou em sua bolsa de couro. O peso era quase insignificante, mas representava a diferença entre a fraqueza e a força, entre a vida e a lenta rendição à fome. Era um dia bom. Com a promessa de uma refeição magra assegurada, ele permitiu-se um desvio de sua rota habitual, subindo por uma trilha íngreme até um afloramento rochoso que lhe oferecia uma vista panorâmica de seu mundo. Era um hábito, um ritual de reafirmação de seu domínio e de sua insignificância. De lá de cima, a Serra do Silêncio se desdobrava em uma tapeçaria monocromática de branco, cinza e o verde escuro dos pinheiros. Picos aguçados rasgavam o céu baixo e nublado, indiferentes e eternos. Nenhum sinal de fumaça, nenhuma estrada, nenhuma cicatriz de civilização manchava a paisagem. Ele estava completamente só. Bóreas sentou-se ao seu lado, o corpo pressionado contra sua perna, e soltou um suspiro baixo, o vapor de sua respiração se misturando com a névoa que subia do vale. O vale. Para Elian, não era um lugar geográfico, mas um conceito, uma abstração cheia de perigo. Era o lugar de onde vinham os caçadores, homens sem rosto cujos ecos de tiros às vezes subiam a montanha. Um som que o fazia se encolher e se esconder por dias. Era um único indício de que outros de sua espécie existiam, e esse indício era sinônimo de ameaça. Uma memória fugaz, nítida como um caco de gelo, atravessou sua mente. A mão grande e calejada de seu pai apontando para o céu. A voz grave explicando como as nuvens em forma de bigorna prenunciavam uma tempestade violenta. A memória não trouxe calor, apenas uma dor aguda e familiar, um lembrete do que havia sido perdido, do silêncio que agora ocupava o lugar daquela voz. Ele não tinha lembranças de sua mãe, apenas a história fragmentada contada por seu pai sobre uma doença que o vento da montanha levara. Agora, ambos eram fantasmas, e ele era o guardião de suas memórias e de sua própria existência precária. Seus olhos varreram a paisagem novamente, não em busca de beleza, mas de informação. A direção do vento lhe dizia de onde viria a próxima nevasca. O voo circular de um falcão a quilômetros de distância indicava a possível localização de uma carcaça. A cor da casca das árvores revelava quais estavam doentes e, portanto, mais fáceis de derrubar para a lenha. O mundo não era um lar, era um texto complexo e perigoso que ele precisava ler corretamente todos os dias. Ele era uma pequena anomalia de calor e consciência em um vasto oceano de pedra e gelo, e a solidão era o ar que respirava, tão essencial e tão sufocante quanto o oxigênio rarefeito daquela altitude. O retorno à cabana era sempre a parte mais perigosa do dia. Com a comida garantida, por menor que fosse, a complacência poderia se instalar, e a complacência era uma sentença de morte. Elian desceu do afloramento rochoso com cuidado redobrado, seus sentidos em alerta máximo. O silêncio da montanha havia se aprofundado, uma quietude pesada que parecia absorver todos os sons. Bóreas caminhava à sua frente, o nariz rente ao chão, parando a cada poucos metros para testar o ar. Foi o cão quem ouviu primeiro. Ele parou abruptamente, o corpo inteiro enrijecendo como uma estátua, as orelhas eretas e um rosnado baixo e profundo vibrando em seu peito. Elian congelou, a mão instintivamente indo para a faca de pedra presa em seu cinto. Ele agachou-se atrás de um tronco caído, puxando Bóreas para perto, o coração martelando contra as costelas um ritmo de pânico. Ele perscrutou a floresta à sua frente, seus olhos tentando penetrar o emaranhado de troncos e sombras. O que Bóreas havia detectado? Um urso saindo da hibernação? Uma matilha de lobos? Ou, pior, o som de botas humanas esmagando a neve? Ele prendeu a respiração, forçando seus ouvidos a captar o menor ruído. E então ele ouviu. Não era o som do vento, nem o estalo de um galho, nem o chamado de um animal que ele conhecesse.
Era algo completamente alienígena ao léxico de sons da montanha que ele havia memorizado ao longo de sua vida. Era um lamento, uma nota longa, baixa e ressonante, carregada de uma angústia tão pura e profunda que parecia fazer o próprio ar vibrar. O som era intermitente, quebrado por longos silêncios, como se a fonte daquele som precisasse reunir todas as suas forças para cada nova emissão de dor. Não era o rugido de um predador, não havia raiva ou ameaça nele. Havia apenas sofrimento, uma melodia de miséria que ecoou em um lugar vazio e esquecido dentro de seu próprio peito. O rosnado de Bóreas se transformou em um ganido baixo e confuso. O medo de Elian, um reflexo pavloviano que o mantinha vivo, lutava agora com uma emoção nova e desconcertante, uma curiosidade avassaladora tingida de uma empatia que ele não sabia possuir. O som veio novamente, mais próxima desta vez, um soluço gutural que parecia emanar da própria terra sobre seus pés, um lamento de pedra em musgo que o chamava, desafiando todas as regras de sobrevivência que governavam sua vida solitária. A visão que o saudou paralisou-lhe os pulmões, roubando-lhe o ar e transformando o sangue em suas veias num lodo gelado e lento. Não era um urso, nem um lobo, nem qualquer criatura cujo contorno estivesse gravado em seu atlas mental de perigos. Era algo arrancado das páginas de um tempo esquecido, uma lenda que ganhara carne e osso e agora sangrava diante dele. A primeira coisa que seu cérebro registrou com uma clareza aterrorizante foi a armadilha. Não uma de suas frágeis engenhosas para pássaros ou coelhos, mas uma monstruosidade de aço negro, forjada com uma crueldade industrial, cujas mandíbulas serrilhadas, do tamanho de sua cabeça, estavam cravadas fundo no tornozelo de uma perna. Colossal. A perna, grossa como o tronco de um pinheiro jovem, era coberta por um pelo denso e escuro, emaranhado com terra, folhas secas e o brilho úmido e carmesim de sangue fresco e coagulado. O metal parecia um parasita obsceno, uma mancha de civilização violenta na carne imaculada da montanha. Seus olhos, contra sua vontade, seguiram a perna para cima, traçando a forma de um corpo maciço que estava escorado contra uma grande rocha coberta de musgo, como se a própria pedra fosse a única coisa que o impedia de desabar. O ser era imenso, uma montanha de músculos e pelos que fazia as árvores ao redor parecerem meros arbustos. Seus braços, longos e desproporcionais, terminavam em mãos que eram uma paródia chocante das suas próprias, completas com 5 dedos e unhas grossas e amareladas, mas vastamente maiores, cada uma capaz de esmagar seu crânio como uma fruta podre. O terror era uma coisa física, uma pressão em seu peito, um gosto de metal velho em sua boca. Mas então seu olhar alcançou o rosto e o terror se desfez, evaporando como a névoa da manhã sob um sol inesperado, substituído por uma onda de assombro e uma compaixão tão avassaladora que o deixou tonto. O rosto, emoldurado por uma juba de pelos que mesclavam o preto com o cinza da idade, era um mapa de tempo e sofrimento, enrugado e antigo como a casca de um carvalho milenar. E os olhos, escuros e profundos como poços de obsidiana líquida, não continham a fúria de um monstro ou a fome de um predador. Eles transbordavam uma dor insondável, uma tristeza tão antiga quanto as próprias montanhas. Grossas lágrimas silenciosas, como gotas de resina, traçavam caminhos limpos através da sujeira em suas bochechas, caindo em seu peito largo com um som suave e quase inaudível. A criatura não rugia, não ameaçava, ela chorava. O pé grande das histórias de terror dos caçadores, o monstro sussurrado nas noites de vento, estava preso, ferido e soluçando como uma criança perdida no escuro. O universo de Elian, um sistema simples e brutal governado por uma única lei, sobreviver, estilhaço-se naquele instante. Sua mente, um mecanismo finamente ajustado para calcular riscos e garantir a próxima batida de seu coração, entrou em colapso sob o peso de um dilema impossível. 2 vozes gritavam dentro dele, uma nascida do instinto e a outra de uma emoção que ele mal reconhecia. A primeira voz era a de seu pai, a voz da prudência, do medo que mantém vivo. Fuja! A palavra ecoou em sua cabeça com a força de um trovão. Aquela armadilha não era obra da natureza. Tinha o cheiro de ferro, de graxa e da crueldade dos homens do vale.
os caçadores. Eles haviam colocado a armadilha e eles voltariam para reclamar sua presa. Ser encontrado ali, perto daquela criatura, seria uma sentença. Na melhor das hipóteses, eles o espancariam e roubariam seus parcos bens. Na pior, os silenciariam para sempre, um inconveniente varrido para debaixo da neve da montanha. E havia a própria criatura. Mesmo ferida, sua força latente era aterrorizante. Um único espasmo de dor, um movimento brusco de agonia, e ele seria esmagado, sua vida terminando como um inseto sob uma bota. A lógica era um farol claro e impiedoso na confusão. Dar as costas, apagar a imagem de sua mente, correr para a segurança anônima de sua cabana e fingir que nada daquilo havia acontecido. Sobreviver. Mas seu corpo se recusava a obedecer. Seus pés, envoltos em couro, pareciam ter criado raízes no chão congelado, fundindo-se com a própria rocha da montanha. Ele não conseguia desviar o olhar dos olhos da criatura, daquele abismo de dor, onde, para seu horror e espanto, ele via um reflexo de si mesmo. A solidão. Aquele ser magnífico, um mito vivo, estava tão aprisionado, tão vulnerável, tão terrivelmente só quanto ele. O choro silencioso era uma linguagem que transcendia a espécie, uma melodia universal de sofrimento que falava diretamente à sua alma isolada. A armadilha de metal tornou-se mais do que um objeto. Era um símbolo de toda a crueldade impessoal que ele temia, a indiferença da fome, a brutalidade da tempestade, a ameaça sem rosto dos homens. Deixar a criatura para morrer nas mãos de seus algozes seria como abandonar uma parte de si mesmo à mesma escuridão. Seria admitir que a indiferença havia vencido. A pergunta retórica queimou em sua mente, um dilema que definia não apenas o que ele faria a seguir, mas quem ele era. O que significa sobreviver, se para isso fosse preciso sacrificar a única centelha de compaixão que o diferenciava do gelo e da pedra? A decisão de não fugir não foi um ato de coragem, mas de rendição. Ele se rendeu àquela nova e estranha força que florescia em seu peito, uma empatia que era tão poderosa e irracional quanto seu próprio instinto de sobrevivência. Com movimentos lentos e deliberados, cada gesto pesado como se ele estivesse se movendo debaixo d'água, Elian se abaixou. Ele não se aproximou, mas também não recuou. Em vez disso, sentou-se sobre uma pedra coberta de musgo seco, a uns 10 metros de distância do gigante ferido. Ele manteve as mãos abertas e visíveis em seu colo, um gesto de paz que ele vira os animais usarem entre si, uma declaração de que não possuía armas ou mais intenções. O gigante, que até então parecia perdido em seu próprio mundo de dor, notou o movimento. Os soluços que sacudiam seu corpo maciço diminuíram, transformando-se em um trêmulo contínuo. Seus olhos escuros, ainda úmidos de lágrimas, fixaram-se em Elian. E neles havia uma inteligência cautelosa, uma curiosidade cansada que superava a agonia. O silêncio que se instalou entre eles era mais denso do que qualquer névoa, carregado de uma tensão que era ao mesmo tempo frágil e monumental. Elian podia ouvir o som de seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos, um tambor frenético em um mundo que de repente ficara mudo. O olhar da criatura não era o de um predador avaliando uma presa, mas o de um prisioneiro antigo avaliando um visitante inesperado em sua cela. Para quebrar aquela quietude insuportável, Elian fez a única coisa que podia. Lentamente, ele estendeu a mão para a bolsa de couro em seu cinto. O movimento fez a criatura enrijecer, mas ele continuou, retirando o pequeno pássaro da neve que havia capturado mais tarde. Era sua única refeição garantida para o dia, a barreira entre a fome e a força. Ele o segurou por um instante, sentindo o peso daquele sacrifício em sua palma. Então, com um movimento suave do pulso, ele o colocou no chão coberto de geada, a meio caminho entre eles. Um oferecimento, um símbolo. Era uma confissão de sua própria impotência e, paradoxalmente, a declaração mais poderosa que ele poderia fazer. Eu não estou aqui para tirar nada de você. Era um gesto pequeno, quase ridículo diante da escala da tragédia, mas era tudo o que ele tinha para dar. Um grão de compaixão em um deserto de desespero. A criatura observou o corpo minúsculo e emplumado no chão, uma mancha de vida extinta contra a brancura da geada. Seu olhar então se ergueu, voltando a encontrar o de Elian. Um som baixo e gutural emanou de seu peito profundo, uma vibração que Elian sentiu mais do que ouviu, um ronronar ressonante que parecia fazer o próprio ar tremer.
Não havia ameaça naquele som, era um ruído de questionamento, de surpresa, talvez até um fragmento de reconhecimento de um ato de generosidade que ela não experienciava há séculos. Um fiapo de esperança, perigoso e belo, começou a se formar no coração de Elian. O gigante tentou se mover, talvez para se aproximar da oferenda, um movimento instintivo em direção à gentileza. Mas a mudança de peso fez com que as mandíbulas de aço da armadilha se apertassem ainda mais em sua carne dilacerada. Um espasmo violento de dor percorreu seu corpo imenso, e um gemido agudo, cortante e cheio de uma agonia renovada escapou de seus lábios. O som atingiu Elian como um golpe físico, desfazendo a quietude e quebrando a frágil ponte de confiança que eles haviam começado a construir. A visão daquele ser poderoso se contorcendo em uma dor tão abjeta, causada pela crueldade anônima de outros homens, solidificou algo dentro de Elian. A vulnerabilidade que os unia não era mais um conceito abstrato, era uma ferida aberta, sangrando na neve diante dele. Ambos estavam presos, cada um à sua maneira, a criatura por mandíbulas de aço e ele por um ciclo infinito de sobrevivência solitária que o estava esvaziando de tudo que era humano. Naquele instante, a escolha deixou de ser uma escolha. Ajudar não era mais uma opção a ser ponderada, tornou-se uma necessidade visceral, um imperativo de sua alma. Ele não podia consertar sua própria solidão esmagadora, mas podia, talvez, aliviar a de outro ser. E nesse ato, talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar um propósito que a mera perpetuação de sua existência jamais poderia lhe oferecer. Com uma nova e terrível clareza, ele enfiou a mão em sua bolsa novamente. Seus dedos passaram pelo couro gasto, ignorando o cantil de água e o resto de suas posses, até encontrarem o objeto mais pesado e valioso que ele possuía. Era uma pequena lima de metal, gasta e lisa pelo uso constante, a única ferramenta de verdade que herdara de seu pai. Era o que usava para afiar sua faca de pedra, para consertar suas próprias armadilhas, para manter a frágil engrenagem de sua vida funcionando. Era essencial, era insubstituível. Ele assegurou, o metal frio pesando em sua palma, uma herança de um mundo perdido e uma ferramenta inadequada para uma tarefa impossível. Com a lima firmemente em sua mão, ele se levantou lentamente, seus músculos protestando, o coração batendo uma marcha fúnebre e esperançosa, e deu o primeiro passo em direção ao gigante aprisionado. A aproximação foi a jornada mais longa e aterrorizante de sua vida, uma travessia de meros 10 metros que se estendeu por uma eternidade de medo e dúvida. Cada passo era uma negociação silenciosa, não com a criatura, mas consigo mesmo, com a parte primordial de seu cérebro que gritava em pânico, implorando para que ele se virasse e corresse para a escuridão segura da floresta. O tamanho do gigante era uma anomalia física, uma distorção da realidade que seu cérebro lutava para processar. Ele não era apenas grande, ele era uma força da natureza, uma presença que parecia dobrar a luz e abafar o som ao seu redor, preenchendo a pequena clareia com uma gravidade própria. Elian podia sentir o calor que irradiava de seu corpo maciço, um calor animal e febril que contrastava violentamente com o ar gelado da montanha. O cheiro era avassalador, uma mistura complexa de pelo molhado, de terra úmida revolvida, do odor pungente e metálico de sangue fresco e coagulado, e de algo mais, algo antigo e almiscado, como o cheiro de rocha e musgo após uma chuva de verão. O gigante permaneceu perfeitamente imóvel, um feito de autocontrole monumental. Mas seus olhos, aqueles poços escuros de dor e inteligência, seguiram cada movimento hesitante de Elian. O garoto podia ver os músculos sobre a pele escura da criatura se contraindo e relaxando em tremores minúsculos, um testamento silencioso da agonia que a armadilha infligia a cada respiração, a cada batida de seu coração colossal. Era também um testamento do esforço que estava fazendo para não se mover, para não assustar o pequeno e frágil ser que se aproximava com uma intenção que ele ainda não podia compreender totalmente. Elian não ousava olhar diretamente naqueles olhos por muito tempo. Era como olhar para o sol, uma intensidade que ameaçava queimar sua coragem. Em vez disso, ele forçou seu foco para baixo, para a fonte do sofrimento, a armadilha. O metal negro, manchado com a pátina laranja da ferrugem e o brilho úmido do sangue, era uma obscenidade contra a carne viva. Suas engrenagens e a poderosa mola de tensão pareciam uma invenção de um pesadelo industrial, complexa, brutal e terrivelmente eficiente.
Ele finalmente se ajoelhou na terra fria e úmida, a uma distância que considerou segura, mas perto o suficiente para que pudesse trabalhar. O frio do chão se infiltrou através de suas calças de couro, um choque que o ajudou a se concentrar. Com uma mão que tremia incontrolavelmente, ele ergueu a pequena lima de metal, segurando-a na luz pálida para que a criatura pudesse vê-la. Foi um gesto de transparência, uma tentativa de comunicar sua intenção através da barreira intransponível das espécies. Não vou te machucar, quero ajudar. Um sopro quente e úmido, o suspiro pesado do gigante, roçou seu cabelo, fazendo-o estremecer. Ele interpretou aquilo como uma permissão, uma aceitação de sua oferta. Com as mãos ainda trêmulas, ele estendeu o braço e tocou a superfície gelada da corrente que prendia a armadilha a uma estaca de ferro cravada no chão. A criatura estremeceu violentamente ao contato, não dele, mas da vibração que percorreu o metal. Um gemido baixo e gutural escapou de seus lábios, mas ele não se afastou. A confiança, uma coisa frágil e preciosa, fina como uma teia de aranha coberta de orvalho, havia sido estabelecida. Ele começou a trabalhar. O som da lima contra o aço temperado era agudo e dissonante, um grito metálico e irritante que rasgava o silêncio sagrado da floresta. Cada movimento para frente e para trás produzia uma nota estridente que parecia profanar a quietude da montanha, um som de indústria e violência em um lugar de silêncio e crescimento lento. Era um trabalho dolorosamente lento, frustrante e que parecia absolutamente fútil. A lima, sua ferramenta mais preciosa, parecia um brinquedo de criança contra o elo da corrente, que era grosso como seu polegar e forjado com um aço escuro e impiedoso. Para cada partícula infinitesimal de metal que ele conseguia raspar, transformando-a em um pó cinzento e sem brilho, dezenas de movimentos repetitivos e exaustivos eram necessários. Seus braços, já cansados da rotina matinal, começaram a protestar quase imediatamente, uma dor surda se instalando em seus ombros e se espalhando por suas costas. Os músculos de seu antebraço queimavam com o esforço de manter a pressão e o ritmo. O frio, seu inimigo constante, aproveitou-se de sua imobilidade, infiltrando-se em suas roupas encamadas, entorpecendo seus pés e, o pior de tudo, roubando a sensibilidade de seus dedos. Logo, ele mal conseguia sentir a lima em sua mão, operando mais pela memória muscular do que pela sensação tátil, o que tornava o trabalho ainda mais difícil e perigoso. Ele entrou em um estado de transe, uma concentração tão total que o mundo exterior se desvaneceu. Sua realidade encolheu, reduzindo-se àquela pequena área de atrito, ao cheiro acre de metal aquecido que se misturava ao odor de sangue e ao som rítmico e áspero de seu trabalho desesperado. A criatura observava em silêncio absoluto. Sua respiração, profunda, lenta e regular, tornou-se um metrônomo para os esforços de Elian, um metrônomo constante que marcava o tempo em sua luta contra o aço. De vez em quando, um tremor involuntário de dor percorria o corpo maciço do gigante quando Elian, sem querer, movia a armadilha, e um gemido baixo e profundo escapava de seu peito, mas ele permanecia estoicamente imóvel, um parceiro silencioso e paciente em sua própria libertação. Elian sentia o peso do olhar do gigante sobre ele, uma presença constante que não era mais ameaçadora, mas sim de um foco intenso e inabalável. Era como se a criatura estivesse canalizando sua própria força, sua paciência milenar para o corpo pequeno e trêmulo do garoto, emprestando-lhe uma resistência que ele não possuía. O tempo perdeu todo o significado. O sol cinzento e aquoso se moveu lentamente pelo céu nublado, seu progresso marcado apenas pela mudança sutil das sombras. Mas Elian não notou. Sua existência inteira estava contida naquele elo de corrente, na dor que irradiava de seus músculos e na respiração pesada e constante do ser que ele estava tentando, contra todas as probabilidades, salvar. De repente, um som estranho e alienígena cortou sua concentração, atravessando o véu de seu foco como uma pedra através de um vidro. Eram vozes. Distantes, mas inconfundíveis, carregadas pela brisa fria que soprava do vale. Eram vozes humanas, rudes e cheias de uma alegria cruel que não pertencia àquele lugar. Os caçadores. Um pânico primordial, mais frio e agudo do que qualquer gelo, tomou conta de Elian, apertando seu peito e roubando-lhe o ar.
Eles estavam voltando para reclamar sua presa. Todo o seu ser, cada instinto aprimorado por uma vida de solidão e perigo, gritou a mesma palavra: fuja! Corra para as sombras, desapareça na floresta. Abandone aquela tarefa impossível e salve a si mesmo. Era a única escolha lógica, a única resposta que garantia sua sobrevivência. Ele parou de limar, o silêncio repentino soando mais alto do que o barulho anterior. Ele olhou desesperadamente para o elo da corrente. Havia feito progresso. Um sulco visível, brilhante e prateado marcava o metal escuro. Mas ainda estava longe, terrivelmente longe de se romper. Ele não tinha tempo. Com o coração martelando descontroladamente contra as costelas, ele ergueu o olhar para o rosto da criatura. Os olhos do gigante não mostravam o mesmo pânico que Elian sentia. Havia medo, sim, mas era um medo profundo e resignado. O medo de um ser que conhecia a crueldade dos homens. Acima do medo, no entanto, havia uma urgência desesperada, uma súplica silenciosa que atravessou o espaço entre eles e o atingiu com a força de um golpe físico. Não me deixe. Naquele instante, algo mudou dentro de Elian. O medo avassalador por sua própria segurança foi subitamente eclipsado por um medo ainda maior pela criatura. A imagem de deixá-la ali, ferida, indefesa, à mercê dos homens que lhe haviam feito aquilo, era mais aterrorizante do que qualquer ameaça à sua própria vida. A ideia o encheu não mais de medo, mas de uma fúria fria e protetora que ele nunca havia sentido antes. Era uma fúria contra a injustiça, contra a crueldade, contra o mundo que permitia que tal sofrimento existisse. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo, uma energia pura e ardente que varreu o cansaço e a dor. A pergunta que pairava em sua mente, o que eu deveria fazer, não era mais um dilema. A resposta era clara como gelo. Ele redobrou seus esforços, seus movimentos se tornando mais rápidos, mais fortes, impulsionados por uma mistura de desespero e fúria. O som da lima contra o aço se tornou um zumbido frenético e agudo, um grito de desafio contra o tempo que se esgotava. As vozes ficaram mais próximas. Ele podia distinguir palavras soltas agora, fragmentos de conversas e o som de risadas cruéis. O suor escorria por sua testa, picando seus olhos, misturando-se com a sujeira em seu rosto, e seus pulmões ardiam a cada respiração ofegante e irregular. O mundo inteiro havia se contraído a um único ponto de existência, aquele elo de metal teimoso que se recusava a ceder. Com um último grito de esforço, um som gutural e animalesco que ele não percebeu ter soltado, Elian colocou todo o seu peso, toda a sua frustração e toda a sua fúria protetora no movimento final. Ele empurrou e puxou a lima com uma força que não sabia possuir, sentindo os músculos de suas costas se contorcerem em protesto. Houve um som agudo, um craque metálico que soou mais alto do que um trovão no silêncio tenso, um estalo seco e definitivo que ecoou pela clareira. O elo se partiu. A corrente, libertada de sua tensão, caiu no chão coberto de folhas com um baque surdo e pesado. Por um momento, um único e longo batimento cardíaco, nada aconteceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais profundo do que qualquer silêncio que Elian já conhecera. Então, lentamente, com um gemido profundo que era parte dor excruciante e parte alívio sublime, a criatura puxou sua perna mutilada para fora das mandíbulas agora inúteis da armadilha. A liberdade não foi um evento dramático ou triunfante, foi um movimento silencioso, doloroso e incrivelmente lento. A exaustão finalmente atingiu Elian com a força de uma onda. Ele caiu para trás, desabando na terra fria, os membros tremendo incontrolavelmente. A lima caiu de seus dedos dormentes e sem sensibilidade, aterrissando na terra com um pequeno baque. Ele olhou para suas mãos, estavam vermelhas, arranhadas, as juntas sangrando onde ele as havia raspado no metal, mas ele mal sentia a dor. Seu olhar se moveu para a armadilha quebrada, um monumento de metal retorcido à sua teimosia impossível. E então ele olhou para cima. A criatura, agora completamente livre da corrente que prendia a terra, estava se erguendo. E continuou a se erguer, desdobrando-se em toda sua altura imponente, uma silhueta escura que bloqueava a luz pálida do céu. Sua sombra caiu sobre Elian, engolindo-o em uma escuridão súbita e completa, uma noite instantânea no meio do dia.
O medo, que havia sido mantido à distância pela urgência da tarefa, voltou com uma força avassaladora. Ele estava desarmado, completamente exausto e aos pés de um ser de poder mítico que ele acabara de libertar. O gigante olhou para baixo, seu rosto uma máscara indecifrável na penumbra que ele mesmo criara, e Elian soube, com uma certeza gelada, que sua vida agora dependia inteiramente da gratidão de um monstro. O momento se esticou, fino e tenso como a corda de um violino prestes a arrebentar sob a pressão de um arco invisível. Elian, banhado na escuridão projetada pelo corpo colossal do gigante, prendeu a respiração, o ar gelado queimando seus pulmões, esperando o golpe esmagador que certamente poria um fim à sua existência solitária. Seus músculos estavam travados, uma mistura de exaustão e terror primordial o prendendo ao chão. Mas o golpe não veio. Em vez de violência, houve um movimento de uma graça surpreendente e inimaginável. O gigante dobrou lentamente os joelhos, um som de rocha antiga se movendo, baixando seu corpo maciço com um controle deliberado até que seu rosto, um mapa de eras de sofrimento e sabedoria, estivesse no mesmo nível do de Elian. Então, ele estendeu uma de suas mãos enormes, não com os dedos cerrados em um punho ameaçador, mas com a palma aberta, virada para cima. Um gesto tão vulnerável e humano que despedaçou as últimas defesas de medo no coração do garoto. A mão era um relevo de uma vida longa, as linhas profundas como cânions secos, a pele com a textura de couro antigo e musgo. Era um convite silencioso para cruzar o abismo entre suas duas solidões. Com o coração batendo um ritmo descompassado de descrença e esperança, Elian ergueu sua mão pequena, suja de terra e sangue seco, as juntas esfoladas pelo trabalho na corrente, e a depositou hesitantemente no centro daquela palma vasta. O contato foi elétrico, uma corrente de calor que subiu por seu braço e se espalhou por todo o seu corpo, afastando o frio que era seu companheiro constante. Mas o que fluiu dele para Elian não foi apenas calor físico. Foi uma onda de entendimento puro, uma comunicação sem palavras que inundou sua mente com uma clareza avassaladora. Ele sentiu a gratidão do gigante, uma emoção tão pura e profunda que trouxe lágrimas quentes e repentinas aos seus olhos. Sentiu a dor lancinante da perna ferida, mas sob ela uma dor mais antiga e profunda. A dor da solidão, o luto por uma espécie perdida, caçada até a beira da extinção. E, o mais surpreendente de tudo, ele sentiu a criatura reconhecer sua própria solidão, sua própria luta diária pela sobrevivência e responder com uma compaixão espelhada. Naquele instante, não havia mais medo, apenas uma conexão silenciosa e inquebrável. Um reconhecimento de que ambos eram anomalias, sobreviventes em um mundo que não os queria, mas que naquele momento não estavam mais sozinhos. A quietude sagrada foi quebrada pelas vozes dos caçadores, mais próximas agora. O som de suas risadas rudes e suas botas esmagando a vegetação rastejante soavam como uma profanação naquele espaço. O gigante não rugiu, nem mostrou qualquer sinal de agressão. Em vez disso, ele moveu sua outra mão com uma lentidão majestosa, erguendo-a no ar frio entre eles e o som invasor. Por um instante, nada aconteceu. Então, ele sentiu uma mudança sutil na pressão do ar, uma vibração que parecia emanar da própria terra. O mundo sonoro da floresta pareceu inchar, o sussurro do vento nos pinheiros se tornando um murmúrio profundo, o gotejar da neve derretida se transformando em um ritmo constante, o farfalhar das folhas secas se avolumando em um coro sussurrante. A cacofonia natural, orquestrada pelo gesto silencioso, ergueu-se como uma parede invisível, engolindo e abafando as vozes dos homens até que se tornassem nada mais do que um zumbido distante e irrelevante, um eco de um mundo que não podia mais tocá-los. Elian olhou maravilhado para a criatura, percebendo que não estava na presença de um mero animal, mas de um guardião antigo da própria montanha. Quando as vozes finalmente desapareceram, levadas pela brisa e pela magia silenciosa do gigante, a criatura baixou a mão e o som da floresta retornou à sua quietude normal. O perigo imediato havia passado, mas a urgência permanecia.
O gigante retraiu suavemente sua mão da de Elian, que sentiu a perda do contato como um frio súbito. Com um esforço visível, a criatura olhou para sua perna mutilada, onde o sangue começava a escorrer novamente, manchando a neve. Seu olhar então se moveu para o rosto de Elian, e a gratidão em seus olhos foi tingida com uma nova emoção, uma súplica desesperada. Lentamente, ele ergueu um braço e apontou para o oeste, em direção a uma parte mais densa e escura da floresta. Um emaranhado de árvores antigas e rochas cobertas de musgo que Elian sempre evitava. Não era uma ordem, mas um pedido, uma confissão de vulnerabilidade que era mais poderosa do que qualquer demonstração de força. O gigante precisava de ajuda, precisava de um guia para alcançar aquele santuário escondido, e seu olhar dizia a Elian que o caminho à frente seria por ambos ou por nenhum. Um último olhar para trás não revelou um lar, mas sim a casca vazia de uma vida anterior. A cabana, agora distante, parecia um ninho abandonado, um monumento a uma solidão que já não lhe pertencia. As armadilhas, espalhadas pela floresta, eram relíquias de uma existência menor, governadas apenas pela fome e pelo medo. Bóreas, sentindo a mudança tectônica em seu universo, encostou o focinho em sua mão, um gesto de aprovação silenciosa. O gigante esperava pacientemente, seu vulto uma promessa de um mundo mais vasto e antigo. Não houve despedida, pois não havia nada a que se apegar. Elian simplesmente virou o rosto para o oeste, para o caminho que a criatura lhe indicara, e deu as costas ao único mundo que já conheceu, sem hesitação. A jornada começou em um silêncio reverente, uma procissão de 3 almas dispares, unidas por um ato de compaixão. O gigante movia-se com uma lentidão deliberada, seus passos pesados, mas cuidadosos, esmagando a neve com um ritmo constante que se tornou a nova pulsação do mundo de Elian. Elian caminhava ao seu lado, sentindo-se pequeno, mas não insignificante. Bóreas trotava entre eles, uma ponte viva de pelo e calor, olhando ora para um, ora para outro, sua cauda balançando suavemente, um barômetro de contentamento em um mundo que, de repente, parecia menos hostil. Pela primeira vez, Elian não estava apenas sobrevivendo à paisagem, ele a estava atravessando com um propósito. A Serra do Silêncio, sua prisão e seu campo de provas por toda a vida, começou a se transformar diante de seus olhos. A presença do gigante era como uma chave que destrancava segredos antigos. Elian começou a notar coisas que nunca vira, trilhas invisíveis marcadas pelo alinhamento das rochas, o murmúrio da água correndo sob o gelo espesso, a maneira como o vento falava uma língua diferente nos pinheiros mais velhos. Ele não era mais um intruso roubando migalhas da indiferença da natureza. Ao lado daquele ser antigo, ele se sentia parte de algo maior, um aprendiz da linguagem da pedra e do musgo, um guardião em treinamento de uma santidade que ele mal começava a compreender. Ao alcançarem um cume ao entardecer, a luz pálida que sempre anunciava o fim de mais um dia de luta, agora pintava os picos distantes com tons de violeta e ouro pálido. O frio ainda mordia o ar, mas não parecia mais uma ameaça existencial, era apenas o tempo. Diante deles, o oeste se desdobrava em vales desconhecidos e florestas sombrias, um mapa de incertezas. Elian não sabia que destino os aguardava, nem que perigos teriam que enfrentar, mas, pela primeira vez, o frio da montanha não conseguia alcançar seu coração, pois a pequena e teimosa chama de sua vida, que ele lutara tanto para proteger sozinho, agora era parte de uma fogueira compartilhada.